Fala pessoal, estamos aqui para continuar nossa série estudando REITs, dessa vez com o The Deal Group, que é um REIT do segmento de prisões, né? Esse de longe é o segmento mais exótico, né? Exótico, controverso, enfim, usem a palavra que for. Estamos quase acabando, né? A nossa missão aqui de cada área, da falta de cassino. Mas enfim, o Prisons é o de longe o mais estranho, né? O de Timber, de Billboards, por mais que seja um pouco fora da normalidade, mas ok, né? Cassino é normal, não tem nada de diferente. Agora o de Prisons é diferente, sim. Dá uma olhada nele aí. Enfim, ele tem dois REITs, basicamente, que são o Core Civic e o Deal Group. Mas na prática, né, o Core Civic, ele vai, ao que tudo indica, tentar deixar de ser REIT, né? Ele vai aplicar para voltar a ser uma corporation. Então, basicamente, como o foco aqui são REITs, sobra para a gente apenas o The Deal Group. Ele vai voltar a ser corporation, né? Pelo menos está planejando isso para 2021, por um motivo que é um dos grandes problemas desses REITs, que é uma pressão da sociedade sobre eles. Bom, eu dei uma olhada, não achei assim nada de absurdo também nesse negócio de prison REITs, porque não deixa de ser um contrato do governo com entidade privada para prestação de serviço. No Brasil pode até parecer um pouco estranho, mas para os Estados Unidos eu achei bem normal até. Inclusive no Brasil nós temos coisas comparáveis, vai. Por exemplo, o SUS aqui, nos Estados Unidos não tem algo como o SUS. Mas aqui não é muito diferente disso, né? Você tem lá uma instituição, recebe por paciente, aqui é por preso interno, enfim. Voltando ao assunto que eu estava comentando, eles têm sofrido muita pressão. No governo Obama, eles chegaram a tentar banir as instituições privadas de administrar essas prisões, né? Propriedades privadas. Voltou atrás depois do Trump. Agora tem uma nova eleição, né? A pauta democrata é para acabar com os grupos privados. Não entendi direito qual é a alegação. Seria algo do tipo que eles fariam lobby para promover um aumento do encarceramento, né? Aumento das pessoas, né? Uma rigidez maior para faturar mais, né? Enfim, meio duvidoso, mas também não quero entrar em nada político. Bom, né? Mas voltando de novo ao assunto, o Core Civic vai deixar de ser REIT porque muitas instituições de crédito, né, os grandes bancos principalmente, eles estão deixando de emprestar dinheiro para os REITs de prisão. Então, cadê aqui? Bom, no Seeking Alpha ele explica lá que os grandes bancos, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, por questões de governança lá, o ESG, vão parar de emprestar para eles, e aí os fundos estão numa roubada, porque eles têm uma dívida razoável, né? A dívida líquida e EBITDA não é baixa de nenhum dos dois, e sem suporte dos bancos fica difícil, né? Então o Core Civic vai deixar de ser REIT justamente para poder distribuir menos dividendo e assim, né, pagar mais as dívidas e não depender tanto de capital de terceiro. O Deal Group, pelo visto, continua, que vai ser o que a gente vai olhar hoje. Vou aproveitar que a gente está aqui e ver mais alguns detalhes. Eles têm prisões, né, tanto no governo federal quanto estaduais. O que mais? O Deal Group, ele gerencia algumas unidades prisionais também. Né, ele tem a maior parte, né, 70 e pouco, acho que 60 está lá no reporte anual que a gente já vai ver, mas ele gerencia outros também, né? E os dois são bem parecidos, né? Taxa de ocupação é meio estranha, né? Falar em taxa de ocupação de prisão. A prisão, ela parece um hotel, se você for comparar com algum segmento de REIT, né, mais familiar, mas parece muito com hotel. Você conta em beds, né, o número de leitos, taxa de ocupação. Engraçado. Ele tem uns outros serviços, a gente já vê. O maior cliente dos dois é o serviço de imigração, né, o US Customs. Então, são aí imigrantes legais, aí de forma bem genérica, os maiores clientes aí das unidades prisionais. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal. São o que a gente pode falar de ambos, né, que são REITs relativamente baratos, né, por todos esses problemas, essas questões de governança. Eles têm crescido pouco nos últimos anos, né? Ambos têm
uma dificuldade, assim, até que a receita vai, ó, vamos mostrar aqui. Né, o histórico de cotação é ruim, né? Com essas confusões todas aí na época do governo democrata lá aqui, né? Houve uma queda forte desde então. A receita até que aumenta, mais ou menos. O lucro líquido não sai do lugar. O FFO até que aumenta um pouquinho. Se a gente plota aqui no gráfico, ó, o FFO até que sobe. Mas nos últimos anos a gente vê que sobe muito pouquinho, né? Então não é um negócio assim vistoso, né? Vai devagar, cresce devagar, né? Tem um monte de problema, de pressão aí, de governo, de mídia, enfim, de protesto. Né? Tem uma margem baixa, a gente vai ver, ó, a margem líquida bem baixa, bem apertadinha, né? Já que eles operam as prisões, não é um imóvel. Não sei nem porque que isso se enquadra como REIT, né? Porque por mais que você tenha lá o imóvel, o grande ponto é que você está oferecendo um serviço, né? De gerenciar né? um serviço que é o prisional. Então por isso que tem uma margem baixa, né? Faz sentido, você tem um monte de gasto lá na prisão. Não é só alugar um imóvel, né? Estão com uma dívida meio alta. O único atrativo que esses, né, ativos têm é o dividend yield deles, que é monstro, né? Eles têm um payout alto, né? Como a gente viu, não tem muito para onde eles não conseguem crescer tanto, né? Dependem de novos acordos e tal, e pelo visto também enrolado isso aí. Né? As prisões privadas são 5% da população carcerária americana. Né? Então até teria espaço para crescer, mas pelo visto mesmo esse governo republicano não tem aumentado, né, esses contratos muito, pelo menos. Né? Então, se não tem muito para onde crescer, e como eles são avaliados meio mal pelo mercado, acaba que eles têm um yield alto, né, na casa dos 10%. Aqui tá, eles, né, por conta da pandemia aí tá meio distorcido, mas até deve estar bem alto mesmo o dividend yield. Então, a única vantagem que essas porcarias têm é o yield alto, porque eles não crescem tanto, então distribuem tudo e o mercado bate muito neles, né? A avaliação de mercado aí é bem fraca, né? Precificando todos esses riscos, não é à toa, né? Só que mesmo essa única vantagem ainda está sobre risco, porque como tem essa pressão dos bancos em relação ao financiamento, tanto, né, a gente já viu que o Core Civic vai deixar de ser REIT, inclusive, e o GL Group vai cortar boa parte dos dividendos, vai ficar no mínimo possível para ainda se enquadrar como REIT, para tentar reduzir isso aqui, né? Porque se eles não conseguirem enrolar as dívidas, aí ferrou para as empresas. A gente já vê lá no balanço patrimonial a estrutura da dívida. Então é um segmento complicado, né? Bem complicadinho. Dá uma olhada no annual report deles, que é o que tem que eu achei de melhor no site para a gente ver. O Deal Group, ele tem outros serviços acessórios, a gente já olha. Mas boa parte da receita vem do Secure Service, que são as prisões propriamente dito. Eles têm uns outros serviços, que a gente já vai ver, transporte, são unidades de, não prisões, mas unidades de reabilitação, né, um meio termo, unidades para menores, gira em torno dessa temática, mas é um pouquinho diferente. E eles têm também umas participações internacionais. Né? Em relação aos clientes, quando a gente viu lá, o maior cliente é o US Customs, né, de imigração, mas tem vários aí governos estaduais, né, vários estados, e federal também, US Marshals, outros países. Vamos passar aqui mais rapidinho. Tem mais umas coisinhas legais do governo, do negócio. Então, o que mais que eles oferecem de serviços, né, que eu comentei, que tem outros serviços além da prisão propriamente dita. O principal são essas unidades de reabilitação, de sei lá como é que chama isso aí, né? É um meio termo entre o cara tá preso e tá, né, liberado da sociedade. São unidades de reabilitação, né? Programa de reabilitação, onde as pessoas lá têm educação, tal, enfim, aprendem, não sei, né? Aprendem algum emprego, uma coisa do tipo. Então esse é o segmento Jail Care. Né? Tem lá 45 centros de entrada residenciais, outros não residenciais, né? Tem mais de quase 200 mil pessoas, bastante, né? É importante estar aqui aí uns exemplos de unidades deles dessa área. Né? E bacana. Youth Services é justamente as unidades, né, dos menores de idade. Então,
Nem sei, menoridade lá é meio confusa a lei penal, né? Tem vários maioridade penal lá. Mas enfim, são para jovens, né? Jovens infratores e tal. Então é tipo aí, uma prisão, mas para jovem. Então, o que mais? Eles ainda têm uns serviços, isso aqui é legal, né? Monitoramento, tanto do real estate, né? Das unidades, quanto das pessoas. Bacana, né? Eu não sei se isso é uma tornozeleira ou não, mas seria o equivalente, pelo menos, à nossa tornozeleira eletrônica. Talvez seja exatamente, né? A tornozeleira, que seriam os dispositivos para você colocar nas pessoas que são liberadas com restrições, né? Tem o GPS, tem um esqueminha lá para acompanhar a pessoa. É legal, pelo visto eles tentam até agregar valor, né, no serviço deles. O Secure Services é o core business, é o feijão com arroz da empresa. Tem 67 aí, unidades aí de Secure Services, né, mais de 75 mil eleitos, né, vagas para presos nas unidades deles, né, desde 84. É interessante, eu não achei bizarro de todo essa ideia aí de unidade prisional. Para mim até faz sentido, não sei porquê, de fato que a coisa não está engrenando bem lá, né? E aí, como eu falei, né, o ponto principal é que não é um aluguel de uma loja, né? Você tem um imóvel, mas o principal é a prestação do serviço, né? Então, o serviço lá de custódia, healthcare, assistência, né, de saúde mental, alimentação, né? Quase por isso que eu falei, quase uma hotelaria, né? Gestão lá da unidade, manutenção. Então, por isso que as margens são baixas, né? Inerente, você está fazendo um monte de serviço ali, né? Claro que não é como se fosse um aluguel. Então, tem aqui um exemplo da uma unidade deles, no Texas. Outra aqui em Michigan, né? Deve ser unidades grandes, né? Essa última em LA, Louisiana. Ó. E como a gente já viu, serviços internacionais. Então, eles também têm, né, unidades aí correcionais. É sempre nessa temática aí correcional fora dos Estados Unidos. Aqui uma na Austrália, gigante, né? Bem grande. Enfim, então, né, também é mais ou menos isso, né? Sempre com essa temática aí. Ou, né, prisão, ou algo de reabilitação, coisas do tipo. Além do Deal Transport, né? Que aí é um serviço de transporte desses presos. Você vê que a ideia era até legal, né? Agregar vários serviços diferentes, né? Então tem lá os ônibus para transportar os custodiados. Pô, sou policial, tem que falar uns termos mais corretos, né? Tá, parte de fundação, ok. Em relação ao financeiro, que a gente já comentou boa parte, né? É um crescimento lento, até que a receita não é ruim, o crescimento de receita lento. O lucro líquido não sai do lugar, mas a depreciação aumenta um pouco também. O Funds from Operation até que evoluiu um pouquinho assim na última década, né? Mas bem pouco, né? Pelo visto, ele não tem muito por onde escapar em relação, né, à receita e tal. Evoluir. A parte boa é que como o mercado precifica bem, né, bem descontado, acaba tendo uma distribuição boa de dividendo, mas pelo visto é só isso, né? Porque mesmo nesse governo republicano, que teoricamente, né, teria uma ideologia mais favorável, assim, esse aprisionamento, não andou muito, né, os números. Então, para fechar, vamos só ver aqui os demonstrativos, né, para não dizer que a gente não viu. Enfim, aqui eu tenho só os principais, né? Vamos ver aqui o 2019. Receita de 2,5 bi, despesas 1,8. Então a gente já vê de cara em relação a outros REITs, né, que tem despesa alta. Depreciação não é tão alta assim, despesas gerais administrativas não seria alta em relação à receita, 2,5 bi, mas como, né, sobra pouco desse lucro bruto, vamos dizer assim, né, pesa, né, acaba pesando bastante. Então o ideal para um ativo desse seria tentar, né, alavancar essa despesa, diluir esses custos, né, aumentando a receita. Só que, né, pelo visto, não tem como eles aumentarem a receita, né? Então acaba pesando, né? Despesas gerais administrativas pesam, os juros pesam bastante também, né? O juro é metade do lucro operacional, vai embora nos juros. Né? Tá aqui, lucro líquido uns 160 milhões mais ou menos. Isso aí tem um demonstrativo dos 3 últimos anos, cara. Balanço patrimonial. Tá, um pouquinho de caixa, recebível, nada demais, né? As propriedades valem 2 bi.
Que mais? Os direitos de uso. Tem bastante goodwill até, 776 e intangível. Nada de destaque, né? Destaque aqui no passivo, dívida 2,5 bi. Para quem tá com um FFO ali nos 300, né? A gente já vê no fluxo de caixa. É alta essa dívida, né? Bem altinha. Porque, né, como a margem é baixa e eles distribuem um dividendo, né? Não sobra dinheiro para pagar a dívida. E como o pessoal não está emprestando para eles, né? Vai fazer como? Então a grande preocupação desses ativos é, né, claro, a dificuldade na evolução de receita, no crescimento, que isso vale para qualquer ativo, e especificamente no caso deles, por essa limitação de crédito, a dívida vai estourar em algum momento. Né? A dívida dela é meio alongada, né? Eu vi lá nas entranhas aqui no Annual Report, né? Vai vencer lá para frente, mas enfim, uma hora vence, né? Ok, vamos pular o resto do balanço, vamos direto para o fluxo de caixa, né? 2018? 2019. Cash flow. Aqui que a gente tem, né, o fluxo de caixa operacional de 300 e poucos milhões, que eu tinha comentado, né? Um lucro de 100 e tanto, mais a depreciação de 100 e tanto. Fluxo de caixa de uns 300 milhões. Investimento, pelo menos não tem que fazer muito investimento, apesar que é um CAPEX meio alto, né? 100 e poucos milhões para 300 de operacional, não é pouquinho CAPEX não. E aí, né, dividendo paga 200. Bem simples o fluxo de caixa dos caras, né? Gera 300, paga 200 milhões de dividendo, 100 milhões de CAPEX. Aí, além de tudo, ainda tem um CAPEX meio alto, né? Porque eles não estão crescendo e 1/3 do caixa operacional eu acho bastante, né? Para uma empresa que não está crescendo muito. Então é isso, né? Esses são os ativos de prisão, principalmente o Deal Group. Eu nem acho tão exótico como eu comecei falando, achei até que faria sentido. O problema é que, pelo visto, a operação não é tão lucrativa, né? As margens são baixas, né? O retorno sobre capital acaba ficando baixo. Né? Eles, pelo visto, não estão conseguindo crescer, porque a receita cresce muito pouco ao longo do tempo, né? Então é um crescimento muito lento. A grande vantagem estaria na distribuição dos dividendos, é uma distribuição alta, porque o mercado precifica muito mal, mas nem isso a gente sabe se vai se manter, porque né, como vai ter esse problema grave aí de recurso, de crédito, né, eles vão tentar diminuir a distribuição ao máximo para o fundo ter liquidez lá na frente, para o REIT ter liquidez lá na frente. Né? Então, difícil, né? Muito risco para pouco benefício. Né? Só quem for, acho que muito entusiasta num setor desse, conhecer a fundo e ver alguma coisa que eu não vi olhando por cima, né, para achar um bom motivo para investir, né? Tem coisa bem melhor aí para a gente investir. Beleza, pessoal? Então esse foi o setor de prisões, né, com Deal Group. É a única opção que tem e não é grande coisa, né? Beleza? Era isso aí. Muito obrigado por todo mundo. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.